Meus queridos irmãos, livro de Provérbios, capítulo 17, verso 22. Livro de Provérbios, capítulo 17, verso 22. Diz assim, a santa, boa e agradável palavra de nosso Deus: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vou ler de novo, que é para ficar no nosso coração e na nossa mente. Olha só, o coração alegre é o quê? Bom remédio. Bom remédio. Mas o espírito abatido, entristecido, faz secar os ossos, mata. Olha que coisa. Querido Pai, Deus Santo, bom e eterno, nós te agradecemos pelas vidas reunidas neste santuário. Te suplicamos, ó Deus, em favor de cada um de nós, mas de modo muito especial, nós te pedimos, ó Deus, fala, Senhor, aos nossos corações. Usa mais uma vez e outra vez o teu servo para proclamar, ser intérprete da tua palavra, e que a tua palavra alcance lugar nas nossas vidas e produza em nós frutos de valor eterno, em o nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, hoje estamos concluindo, chegando ao final de uma série de mensagens onde nós trabalhamos o tema cura interior, uma resposta bíblica. Na primeira série destas mensagens, nós trabalhamos reconhecendo a prosperidade, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, os benefícios de Deus ao longo da nossa caminhada. Na segunda mensagem, vencendo o passado. Tarefa difícil, nós descobrimos aqui, mas percebemos profundamente necessário. Vencer o nosso passado, vencer o nosso dia de ontem, para viver o presente e vislumbrar o futuro na esperança de Jesus. Na terceira mensagem, como vencer a mágoa. Como vencer a mágoa, que às vezes amarga o nosso coração, amarga a nossa esperança, torna pesado o nosso caminhar. Na quarta mensagem, vencendo o peso da perca. Aprendemos naquela época que a gente já nasce perdendo, né? Perdendo o abrigo da mãe, o conforto de estar ali no ventre, e a gente chora. E de lá para cá, tantos choros, tantas percas. Na quinta mensagem, nós aprendemos os 3 princípios para um coração sarado por Cristo Jesus, nosso Senhor: gratidão, simplicidade, reconhecimento. E hoje, a sexta mensagem desta série, concluindo todo este pensamento, e a minha oração nestes dias tem sido para que os irmãos que acompanharam a série de mensagens presente aqui no santuário ou pelo YouTube tenham conseguido guardar em seus corações tudo quanto Deus nos falou. Hoje queremos pensar em uma felicidade simples. Pensar em uma felicidade simples, porque me pareceu importante e urgente.
já que um coração alegre, um coração disposto, é remédio para as nossas vidas, é remédio para os nossos emocionais, para o nosso emocional, é remédio para os nossos sentimentos, é remédio que nos dá ânimo, coragem, disposição e vitalidade no decorrer da nossa caminhada e da nossa existência aqui neste mundo. Já que a Bíblia diz com toda clareza, sem receios, que um coração abatido, que uma vida entristecida, é uma vida que morre vivendo. E para descobrir esta felicidade simples, eu fui trabalhando e buscando na palavra de Deus direcionamento para este entendimento. E eu encontrei em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, a orientação bíblica. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós temos guardado a graça, o perdão, o dom inefável da vida, a realidade de que Deus nos fez sua imagem e semelhança, mas tudo isso está em um vaso de barro. Sabe, irmãos, eu acho que para encontrarmos essa felicidade simples, é fundamental, é essencial a gente descobrir o direito de ser fraco, o direito de ser frágil, se entender e se perceber frágil, limitado, impossibilitado, de que nós não conseguimos tudo. Nós somos frágeis em um processo contínuo de construção, segundo a vontade do oleiro, do Deus que nos criou, que nos fez. E se eu me reconheço frágil, eu paro de ser birrento. Porque a birra nada mais é do que um sinal da inconformidade com a fragilidade. Os irmãos podem observar por que a criança faz birra. É porque ela quer alguma coisa que ela não alcança, que está fora do seu alcance, ela faz birra. Mas quando eu me aceito frágil, eu não posso tudo, eu tenho limites. E não é feio ser frágil. Deus me fez frágil. Meus amados irmãos, o choro, em razão do frio, da necessidade de se vestir, da fome, do cansaço, da sede, são todos sinais da nossa fragilidade, da nossa insuficiência. E ao longo da nossa vida, esses sinais se manifestam, às vezes mais fortes, e nos leva, muitas vezes, a nos rebelar contra a nossa fragilidade. Reconhecer nossos limites, porque não é possível curar as nossas emoções, se antes não falarmos, se antes não reconhecermos os nossos limites. Um bom treinador, quando se coloca para treinar um atleta, ele precisa educar aquele atleta para a coragem,
porque o tempo todo nós somos, meus amados irmãos, levados a viver uma vida que se recusa a aceitar os limites. E a coragem pressupõe, antes de tudo, dizer aonde eu sou fraco, aonde dói, onde está a minha dor. Talvez por isso o apóstolo Paulo, ele reconhece o seu espinho, ele reconhece a razão, o motivo da sua dor, e ele então pode dizer com propriedade: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Meus queridos e meus amados irmãos, eu preciso descobrir no processo que eu sou fraco, onde dói na minha vida, que cada um de nós não temos e não estamos terminados, não estamos prontos. Nós não estamos prontos, nós estamos em processo. Nós não somos perfeitos. Você se cobra a perfeição, acertar sempre, ganhar sempre, mas nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo feitos aos poucos. Deus está trabalhando em nós ao longo da nossa vida. Coisa que é pouco comentada entre nós os cristãos, é que o que nós chamamos de queda, o que nós chamamos de erro, que resultou no distanciamento da criatura do seu Criador, foi um momento de pirraça, de insatisfação, em que o barro caiu da roda do oleiro, quebrou-se. E da partir dali, agora nós estamos desfigurados. Somos imagem e semelhança de Deus, mas de maneira desfigurada. E desde então, Deus nos pegou, nos colocou de novo na roda da vida, e Ele está agora reconstruindo, nos devolvendo a sua imagem e a sua semelhança. E a Bíblia vai nos dizer que esse processo de aperfeiçoamento, de acerto, se completa, se conclui na eternidade em Cristo Jesus. Quando então alcançaremos a mente de Cristo, mas até lá, nós estamos em processo de trabalho. Olha o que diz a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer ser curado, meu amado irmão, das suas frustrações, dos seus desenganos? Quer ser curado daquilo que te fere e que pesa o seu caminhar? Saia daqui hoje com o direito de ser fraco. Se reconheça fraco. Quero repetir para os irmãos um pensamento do escritor Valdecir Neves, que diz o seguinte: a vida, às vezes, nos dá uns cortes, a gente sangra, mas sobrevive e segue em frente, pois apesar de toda a imprecisão da vida, viver é preciso. Viver é preciso. Se é assim, meus amados irmãos, para uma felicidade simples, eu preciso aprender a sorrir.
Eu preciso aprender a sorrir, sabendo e entendendo que a dor passa, os cortes fecham. A dor passa e os cortes fecham. Esse pensamento deve nos convidar a pousar na dor. Preste atenção aqui. A pousar na dor, mas não fazer da dor nossa morada. A dor acontece, e quando acontece a gente chora. Mas a dor não é o meu lugar de morar, não é a minha casa. Eu preciso, meus amados irmãos, aprender a limpar a minha vida daquilo que não presta, daquilo que é lixo, porque a minha vida precisa ter espaço para guardar os tesouros celestiais. Não é o que ele disse? Que ele guardou o tesouro em vasos de quê? De barro. Ele guardou tesouros em vidas frágeis. A minha vida, meu amado irmão, tem valor pelo que nela está guardado, pelo que Deus colocou nela. E Deus não colocou nela amarguras, sentimentos negativos, asperezas, azedume, mau humor, irritação. Não foi isso que Deus colocou na minha vida, porque o livro de Gálatas diz que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, domínio próprio, liberdade. Liberdade não é fazer o que se quer fazer, quando se quer fazer. Liberdade é fazer o que se deve fazer. Domínio próprio, domínio próprio. Foi isso que Deus colocou dentro de nós. Perdão, misericórdia, graça. Limpa a tua vida, dê espaço na fragilidade da sua existência, para que Deus possa agir com amor. Não fique, meu amado irmão, ruminando o seu sofrimento. Oh vida, oh, só acontece comigo. Você fica assim às vezes? Como aquela hienazinha do desenho animado. Era uma perturbação na vida do leão, né? O leão todo alegre, e a hiena, eu sabia. Não fique ruminando a sua dor. Tem uma expressão aqui em Minas que eu gosto muito: levanta, sacode a poeira e segue. Irmãos, olha, a gente cai, como caiu Adão, a gente tropeça, a gente falha mesmo, a gente não alcança as coisas que estão em cima da prateleira. Somos neném, né? Criança. A gente coloca o banquinho lá, continua não alcançando. E às vezes a gente insiste tanto aí e a prateleira cai em cima da gente. Mas nós cantamos aqui hoje, nós oramos aqui hoje. Não tenha nenhum trabalho, nenhum sequer. Não foi o que nós cantamos? Porque eu faço tudo por vocês. Vocês não dão conta.
O que está em cima da prateleira, se for para vocês, algum dia eu vou tirar e vou colocar nas suas mãos. Para a felicidade simples, meu amado irmão, para o seu coração se alegrar, aprenda a olhar. Aprenda a olhar. O profeta Isaías, no capítulo 41, verso 18, ele diz assim: vemos, mas vemos sem advertência. Vemos, meus amados irmãos, mas sem atenção. Estamos desatentos ao passar pela vida. E desatentos, a gente passa pelas maravilhas de Deus sem perceber o seu cuidado. Eu me converti aos 14 anos e descobri que eu passei muito tempo da minha vida desatento aos mimos e aos cuidados de Deus. Porque a gente tem a tola compreensão de que o que dá certo na nossa vida é resultado da gente. Já perceberam isso? Nós às vezes somos seduzidos pela maneira errada, soberba dos filhos do mundo de entender e de interpretar a vida. Aprenda a olhar para a vida e descobrir os encantamentos do Senhor. Olhar com gratidão e com reconhecimento. Às vezes, como pastor, eu já ouvi alguém dizer assim: pastor, mas a vida é minha, pastor. Eu sei, você acha isso? Você acredita mesmo nisso? Então por que é que você não escolheu o lugar onde nasceu? Por que você não escolheu os seus pais? A vida é mesmo sua? Por que você não escolhe as doenças do seu organismo? Por que você não teceu o seu DNA? Para que você fosse exatamente como você acha que deveria ser. Querido e amado, preste atenção, filho. Você está vivo e nem pode manter-se vivo, a não ser pela misericórdia do Senhor. Quer ser feliz? Aprenda que o desânimo é a mais poderosa arma do inferno contra você. Quando eu era seminarista, eu li uma historinha contada pelo reverendo Mac Miller, e ele contava assim, que Satanás promoveu uma feirinha. Não é só a igreja que promove feirinha, não. Satanás de vez em quando promove. E na feirinha de Satanás haviam vários instrumentos que ele usava para o seu serviço, para o seu labor. E um dos interessados, passeando pela feirinha, viu vários instrumentos de diversos valores. Mas um lhe chamou a atenção de forma especial, porque o valor era altíssimo e cobria todas as outras ferramentas. Então ele procurou o vendedor daquela lojinha e indagou: de todas as ferramentas expostas nesta feira, uma sobrepõe a todas as outras. O valor é altíssimo. O que justifica tão alto valor? E aquele vendedor chegou para aquele rapaz e disse assim: todas as outras ferramentas que eu vendo aqui, a prostituição,
as drogas, a lascívia, a inveja, o engodo, o sofisma, que hoje está tão em moda, não é? Que é a verdade misturada com a mentira. Envolve as pessoas. Eu tenho tudo isso aqui na prateleira. Mas todas estas ferramentas e instrumentos de trabalho são eficazes, mas não o suficiente. Muitos, em um determinado momento da vida, percebem o mal que elas lhe fazem, e então desejam escapar-se destas ferramentas. Mas o desânimo é a única em que o ser humano acredita ser parte dele. Ele nunca atribui o desânimo a uma investida para destruí-lo. E ele então diz que aquilo faz parte da sua existência, da sua personalidade, é algo que ele acredita fazer parte da sua existência e da sua vida. Veja o que a Bíblia diz, Provérbios 17, 22. Ânimo alegre faz florescer a saúde, espírito abatido seca os ossos. Ânimo, o quê? Alegre. Meus amados irmãos, Deus te pede nesta noite para você olhar à sua volta. E Ele diz: olha para os lírios do campo, olha para os pardais, para os passarinhos, olhe para a sua vida ao seu redor, perceba as delicadezas, as coisas mimosas da existência, perceba o encantamento da vida. Olhe com atenção a sua história, o seu caminhar, a sua existência. Olha o caminho por onde anda. Eu já recitei aqui o poeta Carlos Drummond de Andrade, nesta série de mensagens, mas eu não tenho como não citá-lo, porque ele é fixado no problema. No caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no caminho. E ele começa e termina olhando para a pedra e não encontra jeito de se desviar dela. E Deus está dizendo para você: pare de olhar para a pedra e olhe à sua volta e veja o lírio do campo e veja os passarinhos que voam, que não plantam e nem colhem. Olha a simplicidade da vida. Olha o encanto do existir, a beleza da vida. Tenta descobrir o que vai além. Aprenda a ser feliz, aprenda a olhar à sua volta. Efésios capítulo 1, 17 e 19. Rogo a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria e vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual suprema grandeza de seu poder para conosco que abraçamos a fé. Ilumina, Senhor, o nosso coração e abre os nossos olhos da sensibilidade, da percepção da vida, não apenas pelos problemas. Diz que
2 homens foram hospitalizados na enfermaria. E um deles muito doente, pediu a um que estava à beira da janela, para que ele falasse o que ele via, quando olhava pela janela. E aquele moço dizia para ele: olha, eu estou vendo pardais, hoje eu estou vendo uma criança passeando com a sua mãe, hoje eu estou vendo um menino tomando sorvete e ele ia contando todas estas coisas, até que um dia, esse moço infelizmente faleceu. E o que estava na outra cama, vendo o enfermeiro arrumar a cama, perguntou ao enfermeiro: olha, você pode me falar o que você vê pela janela? E o enfermeiro diz: não tem nada pela janela, só um muro de concreto. Aí o rapaz disse: mas o meu amigo, que estava aí muito doente, ele via isto, e via aquilo outro. E o enfermeiro diz: ele era cego. Me lembrei de uma poesia, os irmãos me permitam, eu não tenho o dom da lidinha, então eu não vou declamar, mas eu vou ler a poesia para os irmãos. Cecília Meirelles, A Arte de Ser Feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde e em silêncio ia atirando com a mão algumas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. Eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. Olha que interessante. Borboletas brancas, 2 a 2, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre me aparecem personagens de Lope de Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa, tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino, e eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem coisas que elas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Meus amados irmãos, e ela termina dizendo: a dor passa, o brilho volta, o ciclo muda, nada é para sempre, além da eternidade de Deus. Abram as janelas, irmãos, dos seus corações. Olhem para a vida. Tire os olhos da pedra e olhe para o encanto, para o quanto Deus tem feito na sua vida e na sua história. Felicidade simples,
Felicidade simples. O enfermeiro viu um muro. O cego viu tanta coisa, né? E você, o que você está vendo na sua vida? Quem puder se ajoelhar, se quiser e puder. Quem não puder, fique em pé. Quem não puder nem se ajoelhar, nem ficar em pé, pode ficar assentados. Mas vamos agora, irmãos, pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos. Que a gente possa ver pela janela de um coração capaz de enxergar as belezas de Deus no nosso caminhar. Ó Deus Santo, Todo-Poderoso, dá-nos, ó Pai, a bênção da alegria de viver. Nos faz ver, Senhor, que há muito, muito, muito ao nosso redor, que há de nos alentar, nos faz sentir, ó Deus, o ninar da Tua graça, e que a alegria da Tua presença, do Teu perdão, das Tuas misericórdias sobre nós, joias preciosas, nos faça perceber a fragilidade que somos, mas que, cuidados pelas Tuas mãos, na roda da vida, a gente pode contar os dias, pelo bem da Tua graça, pelo bem dos Teus afagos, pelo ninar da Tua misericórdia. Derrama sobre nós a condição da paz de espírito, dentro da nossa casa, no relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. A paz no nosso trabalho, com os nossos colegas de serviço. Dá-nos, ó Deus, a alegria da simplicidade da vida. Perdoa a nossa angústia, a nossa ansiedade. Perdoa, Senhor, quando a nossa fragilidade aparece tão evidente, e que por vezes o barro que somos trinca. Mas que a gente nunca deixe passar pela trinca da nossa existência as riquezas da Tua graça e do Teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos tem feito, desde o nosso nascer até o dia de agora. Reconhecemos as Tuas mãos, o Teu cuidado e o Teu amparo. Reconhecemos, ó Deus, que nas nossas fraquezas o Senhor é Deus, que no nosso choro o Senhor é consolo, e que tudo passa, mas a Tua palavra permanece eternamente. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém.